Olá, meus queridos paroquiais, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de catecismo. Para quem não sabe, toda semana estou dando uma aula de catecismo para você aqui no YouTube, também lá no Instagram. E queria convidar você a participar destes encontros e também a divulgar isso daqui, a gente poder evangelizar, falar para mais pessoas. Então, se você não me segue, já comece a me seguir. Se você já é meu seguidor, já conhece o nosso conteúdo, por favor, deixe o seu joinha, o seu like, isso ajuda a promover, a divulgar o nosso conteúdo e a evangelizarmos mais, tá bom? Então, só fazendo um breve resumo da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre a importância de estudar o Catecismo da Igreja Católica. Importância por quê? Porque, como diz a frase famosa de Santo Agostinho, ninguém ama o que não conhece. Então, nós queremos conhecer mais a doutrina da Igreja para amar mais Jesus. Queremos conhecer o caminho da salvação, porque o que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos deixou, é o caminho da nossa salvação. Por isso, o contrário também é verdade. Quem não conhece, não ama. Então, seria até um desprezo a Jesus, portanto, um pecado, se nós voluntariamente negligenciamos o estudo da sã doutrina. Veja, a doutrina da igreja, a doutrina deixada por Jesus é um tesouro inestimável. É um tesouro que nós pouco conhecemos. E vamos falar aqui, cá entre nós, a verdade. Quanto mais nós conhecemos o tesouro da doutrina, o tesouro da igreja, mais nós nos apaixonamos por ela. E muitas pessoas acabam perdendo a fé, ou se desviando, ou se afastando, simplesmente porque não conhecem a fé, não conhecem os ensinamentos da Santa Igreja. Quando nós conhecemos, nós nos apaixonamos por Jesus, pela sua Santa Igreja, nos apaixonamos por este tesouro maravilhoso que Jesus nos deixou. Então esse é o meu objetivo aqui, dar para vocês o tesouro da Igreja e fazer com que vocês, cada um de nós, nos apaixonemos mais profundamente por Jesus e pela Igreja que Ele nos deixou. Concordam comigo? Então vamos lá. O assunto de hoje, nós vamos responder uma pergunta que é fundamental. E eu queria dizer para vocês também, lembrando o que eu falei na aula passada, eu não estou seguindo apenas um catecismo, nós temos vários catecismos. Por exemplo, temos o Catecismo de São Pio X, né, que é esse aqui, que eu estou aqui na minha mão. Temos o Catecismo da Igreja Católica, ou o compêndio também do Catecismo da Igreja Católica, como você está vendo. Eu vou seguir hoje esses dois catecismos. Mas nós temos outros catecismos que podem nos ajudar nos nossos estudos. Por exemplo, como eu falei também no encontro passado, na aula passada, o Catecismo de Trento. Então, o catecismo são resumos da fé. Esses resumos, às vezes, são feitos para os sacerdotes, para que eles possam transmitir ao povo, como é o caso do Catecismo de Trento. O Catecismo da Igreja Católica também foi feito como base para a elaboração de outros catecismos menores, mais simples. E, às vezes, são catecismos criados, feitos, elaborados para o povo de Deus, para os jovens, para as pessoas, de modo geral, que possam aprender com muita simplicidade, praticidade, a doutrina da Igreja, como é o caso do Catecismo de São Pio X ou do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Então, qual é a pergunta fundamental do homem? Para que eu fui criado? Quem sou eu? Por que eu existo? E essa é a primeira coisa que nós vamos aprender no catecismo. Nós fomos criados para amar e servir a Deus. Deus, num desígnio de amor, Ele que é onipotente, Ele que é feliz em si mesmo. Deus não precisa da gente. Deus não precisava criar nada para ser feliz. Deus já é feliz em si mesmo. Mas por um ato da sua bondade, Ele resolveu criar o homem. E para que Deus resolveu criar o homem? Para que nós participássemos da sua felicidade. Olha, isso que eu acabei de falar é muito profundo. Deus criou a mim e a você para que nós participássemos da sua felicidade. A minha vocação, em última instância, é ser feliz da felicidade divina,
participar da felicidade divina. E como é que Deus fez isso? Qual foi a forma? Porque Deus criou o homem pecou. Lá no paraíso, Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram. E toda a humanidade foi manchada com o pecado original. E aí, Deus enviou o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo se fez carne, se fez homem, no seio da Virgem Maria, para realizar este plano divino. Então, Jesus, vindo ao mundo, revelou quem é Deus. A revelação plena e acabada de Deus foi nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus feito homem. Então, a palavra de Jesus é palavra de Deus. Jesus é Deus visível, que podia ser tocado, abraçado, beijado. Nós ouvimos a voz humana de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos tocou com a sua mão. E, através da encarnação e da redenção da sua morte e ressurreição, Ele nos resgatou, nos devolveu a vida divina, diz o Catecismo. O Pai enviou o seu Filho como Redentor e Salvador, Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os para a sua igreja. Então, Jesus convocou todos os homens a serem filhos participantes da igreja, para vivermos como irmãos, em comunidade, na sua igreja, e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros de sua eterna bem-aventurança. Então, primeira lição que você aprendeu hoje: para que eu fui criado? Fui criado para ser feliz, para participar da felicidade divina. Santo Inácio de Loyola, no seu retiro espiritual, ele começa, tem um prelúdio lá do retiro espiritual de Santo Inácio, talvez alguém já tenha feito, que é maravilhoso, chamado Princípio e Fundamento. Então ele tem um texto, eu não decorei, nem trouxe aqui para vocês, mas posso colocar depois na descrição, que ele fala exatamente isso que o Catecismo está dizendo, com outras palavras muito belas. Nós somos criados para servir e amar a Deus, e assim participarmos da sua felicidade. Então Santo Inácio também fala a mesma coisa. Então, dentro do coração do homem, de todos os homens, existe esse anseio de felicidade, porque nós somos criados para a felicidade. Eu e você, nós somos criados para sermos felizes. Por isso, todos os homens, vai dizer a Santa Igreja, possuem uma alma religiosa. Todos os homens têm esta tendência de buscar a Deus, porque no fundo está buscando aquilo para o qual ele foi criado. Porém, os homens muitas vezes rejeitam esse anseio da sua alma. Rejeitam, mas é um fato. Todos querem buscar a Deus. Tem uma angústia, tem uma inquietação e tantas vezes erram o caminho e acabam encontrando o pecado, acabam encontrando ideologias, falsas doutrinas, coisas que o confundem. Mas quem sinceramente busca a Deus pode encontrá-lo. Deus se deixa encontrar. Então vamos lá. Deus se revela, Deus se mostra quem Ele é, mostra a sua bondade, mostra o seu amor. Nosso Senhor Jesus Cristo, como eu disse, revela quem é Deus, Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus que é Espírito Santo. O homem não poderia chegar pela sua simples razão ao conhecimento do Deus que é uno e que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nosso Senhor revela a intimidade da Santíssima Trindade, a sua intimidade. Por que Deus revela a sua intimidade? Quem Ele é? Vejam, olha uma coisa bonita. Quando você quer conhecer alguém, quando você quer ser amigo de alguém, você começa a conversar e começa a perguntar coisas sobre aquela pessoa. Onde é que você mora? Você é filho de quem? Parente de quem? Você trabalha onde? Você participa de qual igreja? Você começa a fazer perguntas para abrir um diálogo e, quem sabe, ser amigo daquela pessoa. A mesma coisa acontece com outra pessoa. Ela te pergunta como é teu nome, onde é que você mora, o que é que você faz, você é engajado em que pastoral, ou qual é a missa que você frequenta,
sei lá, quem são seus parentes, de qual família você é, de onde você vem. Então, quando a gente quer entrar na intimidade de uma pessoa, a gente começa a revelar quem nós somos. Não basta que a gente mostre a nossa cara ou diga o nosso nome, a gente começa a dizer mais coisas sobre nós. E quanto mais íntimo eu sou daquela pessoa, mais aquela pessoa me conhece. Então, aqueles amigos íntimos, e vocês que são casados, o esposo e a esposa, conhecem intimamente um ao outro, porque vocês não têm mais segredos, vocês se revelam totalmente. Porque querem se unir, porque o amor atrai e o amor revela. Então é isso que Deus fez. Ele revelou quem ele era, porque ele queria se unir a nós. Ser unido a nós pela sua graça, pelo seu poder, pela força do Espírito Santo. Esse é o desígnio do Pai, enviar Jesus e, pela graça do Espírito Santo, nos fazer participantes da sua vida divina, da sua felicidade eterna. Então esse é o fim último, é isso que nós queremos. E esse é o trabalho da nossa vida, esta é a missão da igreja, isto é o que você está fazendo aqui, é o que você busca ser feliz. E a felicidade é encontrar a Deus. E quando você descobre que a felicidade é encontrar a Deus, você vai buscar amá-lo cada vez mais, conhecê-lo cada vez mais. Porque quanto mais você ama e quanto mais você conhece, mais você é feliz. Entenderam? Então vamos lá. O Catecismo de São Pio X, né, como eu falei, eu vou seguir vários catecismos e às vezes eu vou ler para vocês alguns trechos. Diz uma coisa muito simples. Primeiro, eu tomar consciência que eu sou cristão. Então você é cristão. Por que eu sou cristão? Sou cristão pela graça de Deus. Por que pela graça de Deus? Porque ser cristão é um dom inteiramente gratuito de Deus, que nós não poderíamos merecer. Então, tomar consciência, como eu falei, sou chamado a participar da felicidade divina e me tornei cristão por um dom gratuito de Deus. Pela graça de Deus, sou cristão. E quem é o cristão? O cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e que obedece os legítimos pastores da igreja. Então, é muito interessante nós aprofundarmos um pouquinho este ensinamento hoje, porque nós estamos numa situação na nossa sociedade onde muitos se dizem cristãos, mas não o são. E querem se auto-intitular cristãos sem terem as disposições para serem cristãs. É como se eu quisesse dizer que eu pertenço a um clube ou pertenço a uma associação, quero até vestir a camisa daquela associação, daquele clube, mas eu não sou inscrito, eu não cumpro as regras, eu nem sequer frequento ali, nem sequer pago a mensalidade, sei lá o quê. Então, uma comparação assim um pouco simples, mas muitos querem ser cristãos ao seu modo. Já viram isso? Pessoal, eu sou cristão, mas eu faço a minha fé do meu jeito, eu rezo em casa, eu faço caridade, não preciso ir para a missa, não preciso ir para a igreja, não preciso ficar rezando o texto, e começa a desprezar aquelas coisas. Eu sou cristão, eu creio em Deus, Deus vai me perdoar, mas essa história de não aceitar o aborto, isso aqui é radicalismo medieval. E as pessoas começam a dizer coisas que, na verdade, revelam que elas não são cristãs, mas que elas querem se auto-intitular cristãos. Porque veja o que o catecismo ensina. Para eu ser cristão, ou seja, estar caminhando para esta vocação que Deus me deu, eu preciso ser batizado. Então, porém, não basta ser batizado. Eu preciso o que mais? Professar a doutrina cristã, ou seja, eu creio em tudo aquilo que ensina a Santa Igreja. Creio em tudo aquilo que é doutrina da fé. Eu professo esta fé. Eu digo que acredito e acredito de fato em um só Deus, em que se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio nos ensinamentos da Santa Igreja. Creio naquilo que Jesus nos deixou no Santo Evangelho. Eu não escolho aquilo que eu creio ou não creio. E além disso, não basta ser batizado e acreditar, eu tenho que obedecer. Eu tenho que dar testemunho, eu tenho que seguir em obediência
aquilo que nos ensina a Santa Igreja, aquilo que nos ensina os legítimos pastores da Igreja. E o que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. A doutrina cristã é a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou para nos mostrar o caminho da salvação. Por isso, é necessário aprender esta doutrina ensinada por Jesus, sob pena de cometer pecado grave, se eu a desprezo. Diz o número 5, falei isso na aula passada também. Por isso, nós temos 2 deveres aqui. Temos o dever de aprendermos a doutrina, de estudarmos a doutrina da forma que nós podemos, e temos o dever também, o segundo dever, que é de ensinar aqueles que são subordinados a mim. Ou seja, eu como sacerdote tenho o dever, e já faço isso há vários anos como padre, sempre o fiz, e agora também nesse apostolado na internet, ensinando a doutrina para todo o povo de Deus que quiser me ouvir. Obviamente não posso obrigar, né? Mas você que é pai, você que é mãe, você tem o dever de ensinar a doutrina aos seus filhos. Você que tem pessoas sob a sua tutela, sejam jovens ou crianças, você tem o dever de ensinar a sã doutrina. Pais, principalmente pais que estão me ouvindo, não deleguem esse dever à igreja. A igreja, com a catequese, a catequistazinha que dá lá, com muita boa vontade, nossa, é uma bênção. Eu também fui catequizado, me lembro da minha catequista, uma Santa Senhora, né, que me preparou para a minha primeira comunhão, que estava presente na minha ordenação sacerdotal. Sou muito grato a Deus e a ela. Porém, o dever de ensinar não é da catequista. Ela vai auxiliar, mas o dever de ensinar a doutrina cristã é dos pais. Vocês assumiram esse dever no dia do casamento. É dos pais. Os pais têm dever de ensinar a doutrina aos seus filhos. E você que tem subordinados, você tem esse dever de facilitar, de ajudar com que todos os seus subordinados tenham acesso à doutrina cristã. Ok? Então, de quem devemos receber e aprender a doutrina cristã? Devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. E aqui eu faço uma outra observação. Quantas vezes nós procuramos em lugares errados a verdade da fé? Então vejo, por exemplo, pessoas que ficam escutando palestras de pastores e pastoras protestantes, de eventos protestantes. Não é a verdadeira doutrina cristã. Existem erros lá, existem heresias lá. Então você que é católico, você não deve escutar outras religiões ou ir atrás de outras religiões, porque lá não está a verdade. É como se eu tivesse um tesouro, eu tivesse um banquete e fosse atrás de comida no lixo. Você vai achar? Vai. Alguma comida estragada, algum resto de comida. Mas tem um banquete na sua mesa. Um banquete maravilhoso na sua mesa. E você vai procurar comida no lixo. Então aquelas pessoas que vão procurar, por exemplo, no espiritismo, no horóscopo, nos protestantes, procurar comida no lixo. Aquilo que pode ter, como eu disse, né, algum resto estragado lá, algum pedaço até comestível, mas é lixo. Não serve. O padre, o senhor está sendo muito duro. Não. Se você quiser que eu passe a mão, que eu seja politicamente correto, que eu faça só para agradar, bom, não. Eu vou falar aquilo que é melhor para você. Vou falar a verdade. Eu vou ser muito sincero, né, sem querer ofender ninguém, mas muito sincero. Nós temos o banquete. Beba, coma deste banquete. O banquete da sã doutrina, da santa fé. Como, continua o catecismo de São Pio X, como podemos ter certeza, e que olha que é muito importante, esse ponto que eu vou falar, de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é realmente verdadeira? Né, padre, só acabou de dizer que o resto é lixo, só o que está na igreja é verdadeiro, é o banquete. O que é que responde o Papa São Pio X? Temos certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira, porque Jesus Cristo,
autor divino desta doutrina. E nós acreditamos que nosso Senhor Jesus Cristo é o autor da doutrina. A confiou por meio dos seus apóstolos à igreja, por ele fundada e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até o fim dos séculos. O Catecismo de São Pio X não cita as passagens, mas ao ouvir, você deve ter prestado atenção que aqui existem várias passagens bíblicas. Como Jesus disse aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Está lá, se não me engano, no Evangelho de João, no discurso da última ceia. Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, eis que vos envio para o mundo inteiro, ide e proclamai a boa nova, proclamai o Evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que eu vos ensinei. E eis que estarei convosco até o século XVI, aí vai vir um outro homem e vai fundar outra igreja. Foi isso que Jesus disse? Até o século XVI, ali mais ou menos, 1517, eu estou lá. Depois eu deixo vocês e vou me unir a várias outras igrejinhas assim, fundadas, tudo misturado. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus nunca falou isso. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, até a sua segunda vinda. Jesus prometeu o Espírito Santo, ele ensinar-vos-á todas as coisas. Jesus prometeu a assistência do Espírito Santo. Veja, por isso nós temos a garantia de que a doutrina da igreja é verdadeira, porque ela não é fundamentada na inteligência e na boa vontade humana, porque a igreja não é uma associação humana. Ela é cheia de homens pecadores como eu sou pecador e como você que está me ouvindo aí é pecador também. Porém, e essa é a grande prova da permanência da Santa Igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. Apesar dos nossos pecados, o Espírito Santo nos guia, nos ensina e nos traz até hoje a sã doutrina intacta. A sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, as verdades da fé revelada por nosso Senhor Jesus Cristo e aprofundadas pelo Espírito Santo de Deus, chegam até nós. E não seria um absurdo pensar diferente. Seria um absurdo pensar que nosso Senhor ia deixar à mercê dos homens esse tesouro, que nosso Senhor não ia dar uma garantia. Veja, quando você compra um objeto, principalmente se for um objeto caro, né, principalmente se for uma câmera, um celular, uma televisão, um monitor, sei lá o quê, um computador, ele sempre vem com garantia. Quanto mais caro o objeto, maior a garantia. Por exemplo, se você for comprar um carro, às vezes o carro tem garantia de 3 anos, 4 anos, 5 anos, não é verdade? Dependendo do carro, a garantia é bem grande, né, por causa do valor. Então você acha que nosso Senhor não ia nos dar uma garantia de infalibilidade, uma garantia da sua assistência, que ele ia nos deixar à mercê da nossa vontade? Não tem lógica. Não só não tem lógica, mas ele disse, e eu tenho que confiar na palavra de Jesus, o Espírito Santo estará convosco. O Espírito Santo, o Paráclito que eu enviarei da parte do Pai, ele vos ensinará todas as coisas, vos recordará aquilo que eu vos ensinei e estará convosco. Eu estarei convosco, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está presente até o fim dos tempos. Jesus disse claramente para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Eu vos dou a missão do Pai, ide pelo mundo e proclamar o Evangelho a toda criatura. Portanto, se nós cremos em Jesus, cremos na palavra de Deus, nós cremos que a doutrina da Santa Igreja é a doutrina verdadeira. Então, só para a gente concluir, há outras provas, nos fala o Catecismo, da verdade da doutrina cristã. Vamos lá. Quais são as outras provas? A verdadeira doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente de todos que a professam e a professaram. A prova mais contundente não são os livros de teologia, as sumas teológicas, os livros dos sábios, dos grandes santos teólogos. A prova mais cabal,
forte, profunda, contundente de que a doutrina da igreja é a verdadeira é que aqueles que a seguem com fidelidade tornam-se santos. É a santidade. A santidade. Os homens e as mulheres santas. Pensem num São Francisco de Assis, profundamente católico. Pensem numa Santa Teresa d'Ávila, profundamente católico. Pense num São João Bosco, profundamente católico. Pense num São Domingos Sávio, profundamente católico. E eu posso ir citando aqui nomes e nomes de santos da antiguidade, da Idade Média, da Idade Moderna, até de hoje. Pense numa Madre Teresa de Calcutá, profundamente católica, e assim por diante. Então, continuando aqui, pela heróica fortaleza dos mártires, dão a vida, pela graça de Deus, foram trucidados, foram torturados e perseveraram na fé. Pela sua rápida e admirável propagação no mundo. Então, a doutrina da Santa Igreja, ela possui uma rápida propagação no mundo. E é admirável, os corações se tocam. Gente, eu sou testemunha. Talvez você me siga há mais tempo, sabe que eu fui em missão para a África. E lá na África, naquelas tribos mais longínquas, onde nunca tinha sido anunciado o Evangelho. Nunca. As pessoas nunca tinham visto um padre. Nunca tinham visto um padre. E a gente entrava no meio do mato, andava muito no meio do mato, fazia acampamento no meio do mato para encontrar aquelas tribos nativas. E depois de uma conversa de 1, 2, 3, 4 horas, as pessoas com disposição começavam a nos ouvir. A gente tinha intérprete, né? E no final, aquelas pessoas, eram poucas, eram, 5, 6, 7, 10, tornavam-se católicas, de verdade, com muita alegria. Inclusive doavam, né, me lembro, né, o chefe lá da tribo, tão feliz por entender que aquela era a verdadeira fé, que era o verdadeiro Deus, que era a verdadeira igreja, e disse, eu não só quero ser católico, como eu vou doar um terreno para a gente construir a nossa primeira igreja aqui. E nos levou lá e nos doou um terreno com escritura e tudo, né? Assim, com documentação e tudo, para construirmos a primeira igreja. Gente, com uma simples evangelização. As pessoas têm sede de Deus. Então, eu sou prova disso que diz o catecismo. Pela admirável propagação no mundo e pela sua plena conservação através de tantos séculos de várias e contínuas lutas. Então, a permanência da Santa Igreja, mesmo com tantas perseguições, governos tiranos, ideologias nefastas, heresias, guerras, nós permanecemos. Quanto já sofremos nesses séculos até hoje? Quanto estamos sofrendo hoje? Perseguição religiosa, intolerância. Hoje, ser católico verdadeiro, ser católico convicto, não é uma coisa bem aceita pela sociedade. Nós somos chamados de tudo, de intolerantes, de radicais, de homofóbicos, de tudo que é coisa. Enquanto que a igreja não aceita tudo, verdade, porque não pode aceitar o erro nem o pecado, mas tudo perdoa. Está disposta a tudo perdoar, a acolher o pecador e a perdoar o pecador arrependido. Porém, o mundo não tem misericórdia de nós. O mundo só nos calunia, nos persegue, fica procurando os nossos defeitos para jogar na nossa cara. E vai achar porque somos pecadores. Mas nós não pregamos a nós. Eu não prego as minhas virtudes. Vejam como eu sou bom. Não prego isso. Porque primeiro eu não sou bom. Eu prego o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu prego a verdade da fé, o amor de Deus. Os nossos modelos são os santos. Nós não mostramos como modelos, não nos orgulhamos dos pecadores. Muito pelo contrário, ficamos muito tristes com os escândalos e com os pecados. Mas nós apresentamos para o mundo os santos. O que tem na nossa igreja não são imagens de pecadores, são imagens de homens que viveram a sua fé de modo profundo,
radical, que amaram Jesus até o fim e que deram testemunho no mundo. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós vamos aos poucos. Eu prefiro que seja uma aula curta, mas que você possa aprofundar devagarzinho a sua fé. Coloca aqui nos comentários o que mais te tocou, o que é que ficou mais profundo. Na medida que você escreve, preste atenção, aquilo vai fixando mais no seu coração e na sua memória. Por isso, quero te dar um conselho. Tem um caderninho, Catecismo da Igreja Católica, Catecismo, meu estudo de catecismo. Pega um caderninho pequeno ou grande, não sei, para você participar dessas aulas. Mas deixa aqui nos comentários aquilo que mais te tocou. Eu gostei, padre, quando o senhor ensinou isso, eu gostei de aprender isso. Porque quando você escreve, isso vai fixando também na sua memória e no seu coração, vai ajudando você a aprofundar, tá bom? Queria também concluir lhe fazendo um pedido e um convite. Essa obra de evangelização que eu já faço há vários anos, atingindo centenas de milhares de pessoas no YouTube, no Instagram, no Facebook, graças a Deus, é uma obra de evangelização. E quantas pessoas têm sido tocadas? Porém, nós precisamos sermos patrocinados, ou melhor dizendo, precisamos que pessoas generosas possam nos ajudar a manter toda a nossa equipe, a manter tudo isso que nós fazemos. Então, se você deseja ser um benfeitor desta obra, aqui vai aparecer um link onde você pode clicar e você vai ter acesso a todos os nossos cursos de aprofundamento. Cursos sobre confissão, sobre 10 mandamentos, sobre caminho de santidade, sobre castidade, sobre escrúpulos de consciência. Enfim, nós temos muitos cursos de aprofundamento. Torne-se nosso benfeitor, faça uma experiência, inclusive você vai ter uma garantia de 7 dias para experimentar e saber se você gosta ou não, tá bom? Então faça a sua inscrição, seja o nosso benfeitor, nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.